Presente, senhora procuradora Juliana Sternert-Rainer. Agora, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Cláudio Augusto Canha. Em férias, conselheiro Hermas Brandão. E, por motivo de saúde ausente, auditor Iven Scherper Linhares. Declaro aberta a 33ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 32, de 9 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Auditor Jaime Lichinski. Para comunicar o sobrestamento dos seguintes processos de aposentadoria na DIJUR: 4782-8011, 4931-4011, 3509-2611, 157631-12, 5733-3011, 13997-812, 2504-212, 9690012, 6151-8011, 9368-412, 4931-4011, 5664-9011, 31178912, 30257712, 32850912, 67170611, 13831912, 47828011, 902512, 70162810. E ainda os protocolados de admissão de pessoal 48306012, 28417312, 26644212, 31897312, 48306012 e 24698012. Obrigado. Está devidamente anotado, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento do processo de admissão de pessoal 22804/11 na diretoria jurídica e o processo 368639/11 na diretoria de contas estaduais. Também estou comunicando na diretoria jurídica sobrestamento 55437409, 201.897.10/10 e retirada de pauta do processo 798.81/11 e encaminhamento dos autos à primeira Câmara. A palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra à Sua Excelência. Me permite fazer Boa algumas tarde, comunicações? Excelência. Boa tarde. Seja Perdoe bem-vindo. aí, eu vou comunicar que deferiu o sobrestamento do processo de pensão número 334781/10 na diretoria jurídica DIJUR e também solicitar a inclusão em mesa do processo 50.855.1/12, que trata da certidão liberatória do município de Joaquim Távora. Eram essas comunicações, senhor. Está anotado e concedo a palavra à Sua Excelência Durval Amaral para o relato da pauta. Inicialmente, senhor presidente, inicio com o processo número 50.855.1/12 do município de Joaquim Távora. Trata-se de certidão liberatória formulada pelo referido município. A Diretoria de Contas Municipais opina pelo deferimento do pedido, ressaltando que a municipalidade atingiu os índices de aplicação de recursos no ensino e na saúde, bem como que atende ao disposto na Instrução Normativa 67 de 2012, que trata da agenda de obrigações. Da mesma forma, a Diretoria de Análise e Transferência e a Diretoria de Execuções afirmam que o município está apto a receber a certidão. A diretoria jurídica, por sua vez, indica duas pendências no âmbito daquela unidade, sendo uma considerada como impeditiva ao deferimento do pedido. Trata-se do processo 16.882 de 2009 de admissão de pessoal
que obteve decisão pela negativa de registro da admissão do emprego de controlador interno através do Acórdão 577/11 da Primeira Câmara. Tal opinativo foi corroborado pelo Ministério Público de Contas. Senhor presidente, esse é o relatório. Data vênia dos entendimentos apresentados pela Diretoria Jurídica e Ministério Público de Contas pelo indeferimento do pedido, dada a negativa do registro de admissão, impõe-se ressaltar a impropriedade do indeferimento sob tal argumento. Efetivamente, a mencionada decisão negou o registro à admissão efetuada para o cargo de controlador interno, o que imporia o afastamento do servidor nomeado. Contudo, não houve tal determinação, haja vista que a providência já havia sido tomada antes mesmo da decisão definitiva. Foi editada a Lei Municipal 1154/10, extinguindo-se o cargo de controlador interno e, posteriormente, baixado o Decreto 2644 de 2010, que exonerou, a pedido, o servidor ocupante do cargo em questão. Com tais constatações, conclui-se que não havia providências a serem tomadas visando ao cumprimento da decisão, não se tratando, portanto, de inobservância ao previsto no artigo 95 da Lei Orgânica desta Casa. Saliente-se que, em pedido anterior de certidão liberatória pelo mesmo município, processo 18.166/12, tal questão já havia sido aventada pela Diretoria Jurídica de Jur e afastada pelo relator do feito, com base nos mesmos argumentos, consoante Acórdão 434/12. Do exposto, com fulcro nos opinativos da Diretoria de Contas Municipais, Diretoria de Análise e Transferências e Diretoria de Execuções, voto pelo deferimento do presente pedido. Está em discussão. Aprovado. Seguindo a minha pauta, senhor presidente. Processo 56.458/11 trata-se de transferência voluntária recebida pelo município de Tomazina em função do convênio firmado com o Instituto de Ação Social do Paraná no valor de R$ 34.950, tendo por objeto a construção de imóvel para o Centro de Atendimento à Criança e Adolescente. A Diretoria de Análise e Transferências conclui pela regularidade das contas, com ressalva em função do atraso de 231 dias. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica. Acompanho as manifestações e voto pela regularidade, com ressalva, das contas em razão do atraso de 231 dias, determinando a aplicação da multa prevista no artigo 87.3c da Lei Complementar 113 de 2005. Está em discussão. Aprovado. Os processos a seguir relatados, senhor presidente, tratam de pedido de baixa de pendência relativo a repasse federal do Programa Saúde da Família. São os seguintes os processos: 24.5391/11 do município de Campina Grande do Sul, 320486/11 do município de Prudentópolis, 366769/11 do município de Ariranha do Ivaí, 235027/11 do município de Bom Sucesso do Sul, 265724/11 do município de Reserva do Iguaçu, 266143/11 do município de Ortigueira, 300112/11 do município de Honório Serpa, 317104/11 do município de Rio Branco do Sul, 337741/11 do município de Grandes Rios, 425721/11 do município de São Pedro do Paraná. Em todos os expedientes, a Diretoria de Análise e Transferências aponta que se trata de orçamento federal, repassado para o Estado do Paraná e transferido na modalidade fundo a fundo para os municípios referidos. Dessa forma, propõe a baixa de pendência dos protocolos citados, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Do exposto, acolhendo a instrução e o parecer ministerial, voto pela baixa da listagem de pendências da DAT, da inscrição em nome dos municípios mencionados, e proponho seja dado conhecimento da presente decisão ao Tribunal de Contas da União. Está em discussão. Aprovado.
Processo 15.1382/12 trata o presente de processo de prestação de contas de transferência voluntária recebida pela Comunidade Terapêutica Redenção, em função do convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 32.940,14 centavos, tendo por objeto o Programa de Tratamento de Adolescentes. Após o contraditório, a Diretoria de Análise e Transferência entendeu que as contas foram regularmente prestadas, recomendando de que conste no sistema de controle de recursos o saldo residual no valor de R$ 249,33, até a competente prestação de contas. O Ministério Público, da mesma forma, opinou pela aprovação das contas. Diante do acima exposto, acompanha as manifestações lançadas e voto pela regularidade da presente prestação de contas, com a recomendação de que conste no sistema de controle de recursos o saldo residual apontado. Está em discussão. Aprovado. Processo 19.90.00/10. Trata o presente processo de inativação voluntária do senhor Darcy Mendes, servidor público estadual, ocupante do cargo de agente de Ciência e Tecnologia no Instituto Agronômico do Paraná. A diretoria jurídica conclui pela legalidade e registro do ato da aposentadoria, com determinação para que nos atos futuros passe a constar o valor dos proventos. O Ministério Público, igualmente, opina pelo registro do ato de aposentadoria. Diante do acima exposto, voto pela legalidade e registro da resolução que aposentou o servidor com a determinação proposta pela unidade técnica. Está em discussão. Aprovado. Processo número 21.0679/11 trata o presente processo de prestação de contas do Poder Executivo no município de Formosa do Oeste, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor José Machado Santana. A Diretoria de Contas Municipais, ao analisar o contraditório encaminhado, manifestou-se pela manutenção das seguintes restrições: déficit de execução na fonte livre no percentual de 7,47% das receitas da referida fonte, falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2009, divergência entre os valores do aditivo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade, divergências superiores a 10 salários mínimos nos valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade. Informa também a ocorrência de atraso na entrega da prestação eletrônica. Por conseguinte, a manifestação da DCM é conclusiva pela irregularidade das contas e aplicação das multas pertinentes. O órgão instrutivo manteve ainda as recomendações quanto à obra paralisada, a efetividade na execução do orçamento e as adequações dos demonstrativos contábeis com os dados registrados no sistema SIM-AM. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, acompanha o opinativo da unidade técnica. Voto, portanto, da seguinte forma: examinando o processo, verifico que a presente prestação de contas apresenta diversas restrições que ensejam a irregularidade das contas e aplicação de multas administrativas ao gestor responsáveis. Diante do exposto, acolho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do Poder Executivo de Formosa do Oeste relativas ao exercício financeiro de 2010. Quanto às sanções sugeridas, acompanho parcialmente as manifestações no sentido de determinar: 1. A aplicação da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 103 de 2005 a cada uma das seguintes infrações: falta de inscrição na dívida ativa fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 a 1º de julho de 2009. Discrepâncias constatadas entre os valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial de contabilidade do município e os dados enviados ao SIM-AM superiores a 10 salários mínimos.
discrepâncias constatadas entre os valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial da contabilidade do município e os dados enviados ao SINAM. Imputo ainda a multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 113 de 2005 pelo atraso no encaminhamento da prestação de contas eletrônica. Deixo de imputar, contudo, a multa estabelecida no artigo 5º da Lei 10.028/00, em face do entendimento que vem sendo adotado por essa Corte. Por fim, adoto as recomendações sugeridas pelo órgão técnico e pelo parquê para que a municipalidade adote medidas para dar efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual e adotar providências para a regularização dos valores do compensado no balanço patrimonial do SINAM e da contabilidade, tendo em vista a natureza informativa desses valores e de concluir obra paralisada no município. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Era o que tinha nessa tarde a relatar e agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Durval Amaral. Concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, relato protocolado 191.79410 são as contas do exercício de 2009 do Legislativo do município de Tamboara, em que são interessados o senhor Paulo Roberto Sanitá e Luiz Antunes Correia. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público são pela regularidade plena das contas e esta é a proposta do relator. Em discussão, aprovado. Os protocolados 30.2301 de aposentadoria da senhora Maria Lourenço Bin Lazarotti, Paraná Previdência. 31.182.712, aposentadoria de Neuci Passarim, também é Paraná Previdência. E 605.44411 é uma pensão de Altemira Frâncio da Silva, do município de Laranjeiras do Sul. Em todos eles, os pareceres da Diretoria Jurídica e do Ministério Público são pela legalidade e registro, porém com recomendação ao órgão previdenciário para que faça constar nos futuros atos o valor dos proventos. É a proposta, senhor. Está em discussão, aprovado. Era o que constava da pauta e eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Processo de alerta 187.568.10, município de São João do Ivaí. Havia sido constatado a extrapolação do limite de 95% de despesa com pessoal, referente ao segundo semestre de 2009. A DCM verifica que no segundo semestre de 2011 o gasto com pessoal havia sido reduzido, abaixo dos limites para alerta, sugerindo que houve perda de objeto e opinando pelo encerramento do processo, no que foi acompanhado pelo Ministério Público. Eu entendo diversamente, eu entendo que o alerta foi confirmado, de que realmente houve a extrapolação em 2009, e só foi corrigido em 2011, e verifico que as contas de 2010 já foram julgadas, regulares com ressalvas, pelo acordo 18512 da primeira Câmara, da relatoria do conselheiro Hermas Brandão. Por isso, senhor presidente, eu vou opinar pelo arquivamento do processo, pela confirmação do alerta e pelo seu arquivamento, uma vez que já foi atingido o seu objetivo processual. Está em discussão, aprovado. Câmara Municipal de Santa Amélia, 196.613/10, também alerta referente à extrapolação de 95% de despesa com pessoal no segundo semestre de 2009. Também foi verificado no exercício posterior que foi corrigida essa situação, confirmando que houve realmente a extrapolação no segundo semestre de 2009. E por isso entendo também diversamente, então propondo que seja confirmado o alerta referente ao segundo semestre de 2009 e pelo arquivamento, já que as contas respectivas já foram julgadas regulares com ressalvas pelo acórdão
1125/12 desta Câmara, da relatoria do conselheiro Caio Márcio Soares. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte está em vistas. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Processo 226.354.11, Fundação de Apoio à Educação e Pesquisa da UTF-PR de Curitiba, transferência voluntária, exercícios de 2010, 2012. DAT, regularidade com ressalva, houve atraso de alguns dias, propõe multa. Ministério Público acompanha pela regularidade com ressalva e aplicação da multa do 87.1A. Está em discussão. Está aprovado. 93.095/12, Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí, 2011, DCM pela regularidade com ressalva e, demonstrando que houve atraso, propõe a aplicação da multa. O Ministério Público nada tem a opor às conclusões alcançadas pela DCM e pugna pela aposição de ressalvas e aplicação da multa. A proposta do relator pela regularidade com ressalva e aplicação da multa do 87.3A pela remessa com atraso no valor de R$ 654,23 ao senhor Leonir Ritter. Está em discussão. Está aprovado. O anterior eu apenas quero lembrar que a aplicação da multa é ao gestor, senhor José Solac, no protocolo 226.354.11. O protocolo 144.690/12, Câmara Municipal de Moreira Salles, 2010. DCM pela irregularidade, houve extrapolação do limite de 7% em despesas da Câmara e ainda pela aplicação da multa. Nós observamos que o excesso foi de 0,08. O Ministério Público nada tem a opor às conclusões da DCM. A proposta do relator é pela regularidade das contas, ressalvando-se o excesso de limite de despesas da Câmara de 0,08 e aplicando a multa de R$ 654,23. Está em discussão. Está aprovado. 162.256/12, Câmara Municipal de Maripá, 2011. DCM pela regularidade. Ministério Público também acompanha pela regularidade. E esta é a proposta do relator. Está em discussão. Está aprovada. O 176.222/12, Fundo de Previdência de Cascavel, 2011. DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Está aprovada. 248.185/12, Câmara Municipal de Teixeira Soares, 2011. DCM pela regularidade, com a aplicação da multa em virtude do atraso. O Ministério Público é pela regularidade com a imposição da multa. O relator acompanha a regularidade com ressalva e pela aplicação da multa do 87.3A, no valor de R$ 654,23 ao gestor Adriano Mendes Lewandowski. Multa o Lewandowski. Está aprovado.
A pauta está encerrada, a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 12 de setembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.